Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma noite em nosso canal no YouTube. Hoje a noite é de festa, noite de alegria. Comemoramos no dia de hoje um ano de palestras doutrinárias online no YouTube. Que alegria contar com a tua participação, com a tua colaboração por estarmos juntos, agradecendo a toda essa vibração que a espiritualidade nos promove, trazendo para dentro dos nossos lares as doutrinárias espíritas, enquanto os nossos centros espíritas, casas espíritas encontram-se provisoriamente fechados na sua estrutura física. A noite de hoje é de gratidão. Gratidão imensa por algumas pessoas que tornaram esse momento possível de fazer com que as palestras cheguem com muito carinho e gratidão aos lares de cada um e cada uma. Vamos começar agradecendo a ti, José Rodrigo Lara Schaefer, por esta amorosa e calorosa forma de nos envolver com a edição e divulgação dos vídeos na plataforma do YouTube. Obrigada, Rodrigo. Deus te envolva e te abençoe nos teus propósitos, que tu estejas sempre pronto, como estás, pronto para nos auxiliar, a estar pronto para auxiliar a todas as tuas proposições. Agradecer também a Nairzinha, ao Everson, ao seu Cirilo, e a nossa querida Valesca, que já está na espiritualidade, a Ana e a Zane, por terem a hombridade, a amorosa ideia de fundarem a nossa Casa Chico Xavier no bairro Menino Deus. Entre eles, outros tantos que se tornaram colaboradores e participaram dessa obra, para que nós pudéssemos, há mais de 10 anos, estar frequentando esse centro, neste bairro, aqui em Passo Fundo. Nossa gratidão a vocês, nossa gratidão a Nair e ao Everson, que são os nossos coordenadores responsáveis pela casa. Agradecer também a todos que, de alguma forma, fazem parte das atividades da casa, nas segundas-feiras, nas terças e nas sextas-feiras. Cada um e cada uma é responsável pela alegria deste ambiente e pela grandiosidade de fluidos de amor que dali se espalhem a tantos quanto precisam. Queremos agradecer a você, colaborador número 1 do nosso canal, que é o nosso centro de atenção, a pessoa que acolhe e recebe essa doutrinária e que também repassa. Agradecer aos doutrinadores da nossa casa Chico Xavier, que se disponibilizam a gravar seus vídeos e a lançarem essas palestras no YouTube. Aos nossos amigos incansáveis colaboradores da doutrina das casas co-irmãs aqui de Passo Fundo, que também carinhosamente acolhem o nosso convite para poder participar numa das nossas doutrinárias, trazendo as suas palavras que nos alentam, que nos fortalecem, que nos retomam a alegria de viver. Também temos colaboradores externos de Passo Fundo. Sim, meus irmãos, temos irmãos de Carazinho, como o João, de Camaquã, como a Sandra, da cidade vizinha de Getúlio, como a nossa querida Elisa. Temos aqui de Bela Vista o Luizandro, temos irmãos de Porto Alegre, amigos que estão conosco quase que toda sexta-feira, alargando o número de irmãos colaboradores na divulgação da doutrinária. O verdadeiro espírita se reconhece pelas bênçãos de amor e de bondade que propaga, pela sua disponibilidade em doar-se, e é por isso que somos gratos. Mas somos gratos também por irmãos de fora do nosso estado. Saímos das 4 paredes para ampliar
a nossa intercambiedade entre irmãos de casas amigas e irmãs. Fomos ao Piauí com a Luciana, que tem nos abrilhantado com suas palavras. A nossa amiga Verônica de Sacramento, em Minas Gerais, incansável colaboradora, que também nos ensina tanto sobre Eurípides. Nossos amigos, o Emerson Natividade e seu Luiz Cláudio de São Paulo, que amigos queridos podemos ir formando nessa rede amorosa do YouTube com o nosso canal Chico Xavier. Também aos nossos irmãos aqui do ladinho do nosso estado de Santa Catarina, como a Marina e o nosso colega Josse. Amigos de toda parte. E assim vamos crescendo os nossos contágios. Temos nossas palestras sendo divulgadas em vários países. Temos irmãos se comunicando conosco, dizendo que as nossas palestras já estão na Espanha, já estão na Tchecoslováquia, já estão em Portugal, já estão nos Estados Unidos, onde de lá teremos um irmão fazendo palestra logo, logo junto de nós. Já estão se manifestando para essas trocas intercambiadas. Obrigada, amigos. Hoje a noite é de festa. Vencemos este momento para não deixarmos de fazer as nossas reflexões e aprendizados acerca do Evangelho do Cristo. Assim, as nossas doutrinárias online é como se estivéssemos dentro de uma casa espírita, acolhendo naquele instante a palavra de quem se dispôs a trazê-la, com seu estudo, com a sua compreensão, com a sua palavra doce e fraterna. E é assim que os convidamos a celebrar este ano, com uma palestra na noite de hoje, que não podia ser diferente, com esse nosso querido irmão Luizandro Ferrari, aqui do ladinho de Bela Vista, que vem nos abrilhantar na noite de hoje, nada mais, nada menos, com a merecida palestra sobre Deus. Amigos queridos, o momento exige de nós ainda muita serenidade e cautela, que não percamos a fé, a vontade sincera em vibrar pelo bem, que não sejamos mais um na multidão, que sejamos as criaturas do Cristo que saíram a semear palavras de amor, de carinho, de fraternidade. Se você gosta das nossas palestras, se você acha que é interessante divulgar as nossas doutrinárias, deixe seu like e também se inscreva em nosso canal e replique-as, divulgando-as com os seus amigos, seus familiares e tantos outros. Que Deus nos ampare, nos ilumine, nos proteja e que possamos sempre mais, envolvidos com o amor de Deus e de Jesus, permitir que a luz se faça para todos, em todos os cantos. Luizandro, querido, seja bem-vindo e ótima palestra a todos. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro. Um encontro hoje especial, onde me sinto lisonjeado por ter recebido este convite de estar aqui compartilhando com vocês. Já que nesta noite o canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo completa 1 ano. E durante todo esse ano, driblando esse momento de afastamento, de isolamento social, foi capaz, usando a tecnologia, de levar a doutrina consoladora do Espiritismo e o nome de Jesus aos nossos corações, adentrando em nossos lares. Então, parabéns a todos os trabalhadores abnegados que fazem com que este canal seja uma forma maravilhosa de difundir amor, ensinamentos e levando sempre coragem e paz, consolo a todos nós. Durante a 18ª dinastia dos antigos faraós egípcios, um faraó
chamado Akhenaton, ousou, por intuição própria, modificar os hábitos, os costumes e as crenças daquele povo, decidindo então que o culto ao politeísmo, aos diversos deuses e divindades, deveria ser a partir daquele momento banido, trazendo a figura do monoteísmo, de um Deus único chamado Aton, representado através do Sol. Este faraó, em consequência de suas decisões, trouxe um grande abalo ao seu império, insatisfação por parte do povo, que tinha muita dificuldade em se desprender dos seus antigos hábitos, dos seus velhos costumes e dos seus antigos deuses. Após a sua morte, segundo as lendas, Akhenaton haverá sido então punido por um deus chamado Amon-Ra, que era o Deus soberano diante de todos os outros deuses do Egito. Akhenaton fora então condenado a vagar, tendo sua alma afastada do seu corpo, desligada completamente do seu corpo. Seu espírito fora condenado a vagar sem descanso pelo Egito, não alcançando as alegrias e as felicidades da vida após a morte. Desta forma, seria ele então condenado por desafiar ou blasfemar contra todos os deuses do Egito. Coincidência ou não, nos dias atuais, diferente dos antigos faraós, a tumba de Akhenaton vem sempre envolvida em grandes mistérios. Os arqueólogos até hoje têm dúvidas com relação à tumba de Akhenaton. No seu interior, ao invés de ser encontrada uma múmia, foram encontrados restos mortais, restos ósseos, objetos pessoais da sua mãe, da sua esposa, mas todas as escrituras onde deveriam conter o nome da múmia ali preservada foram riscados. E tudo indica que o seu corpo, ao invés da mumificação, simplesmente foi sepultado. Essa seria a tentativa do povo de excluir, eliminar o nome de Akhenaton da história do Antigo Egito. Segundo a doutrina espírita, 3 grandes revelações de Deus foram entregues à humanidade. Por volta do século XV a.C., Moisés, lidando com um povo também politeísta, que cultuava, acreditava nos deuses do Egito e em outros deuses, Moisés vem trazendo também a ideia de um Deus único, mas em harmonia com o povo da época, com os costumes, com a inferioridade daquela sociedade ainda muito primitiva, sem leis civis, sem muitas regras. Moisés precisou utilizar da figura de um Deus vingativo, punitivo. Só assim as regras seriam seguidas. E esta visão de um Deus vingativo, infelizmente, hoje ainda é muito presente na nossa sociedade. Se teme Deus, se usa de Deus como um juiz. Quando a gente aponta os defeitos do nosso semelhante, a gente sempre diz:
Deus não mata, mas achata. A justiça de Deus nunca falha, né? Desejando, no fundo, que aquele nosso semelhante colha, né, um castigo vindo de Deus. Mas Jesus, no seu tempo, quando caminhou entre nós, nos revela uma outra face de Deus. Não mais um Deus vingativo das antigas escrituras e tão necessário ao povo daquela época. Mas veio então o Messias, tão esperado pelos hebreus. Acreditava-se que ele viria erguer a cidade de Israel, a nação, sobre todas as outras, trazendo uma inteligência, uma beliculosidade que fizesse com que Jerusalém, o povo hebreu, enfim, Israel, fosse uma cidade vencedora, temida, conquistadora. Jesus não foi aceito como sendo o Filho de Deus porque veio de uma forma diferente. Ele não veio entre os ricos, entre os linhos, as sedas, as luxúrias dos castelos, mas ele veio de uma forma muito humilde, mais uma vez nos exemplificando a uma humildade. Veio numa manjedoura, em uma estrebaria, em meio a animais, nasceu rodeado também com pessoas que o visitaram, sabendo daquela criança que havia nascido ali, mas pessoas extremamente humildes. Desta forma, Jesus não foi aceito porque não acreditavam eles que um Messias, ou que o Filho de Deus, seria enviado à Terra desta forma. Na crença daquele povo, se acreditava que Deus amava os poderosos, os ricos, porque tinha lhes proporcionado bens, dinheiros, riquezas, saúde. Também se acreditava que ele não gostava ou castigava os pobres, os enfermos, os aleijados. Por isso, essas pessoas viviam à beira da marginalidade, viviam de esmolas, de doações, eram expulsos, rejeitados pelo povo. Não bastasse todo essa exclusão social, ainda tinham eles o pensamento de uma exclusão de Deus. Jesus, embora não tenha feito sucesso entre os poderosos, ele foi seguido, ele foi adorado, ele foi amado pela classe mais humilde, porque resgatou nessas pessoas sofredoras, descrentes, desacreditadas, ele deu a eles a oportunidade de sentirem-se acolhidos e amados, trazendo uma visão diferente, não de um Deus que tem escolhidos, não de um Deus que julga, que pune, mas de um Pai que ama todos os seus filhos da mesma forma. Assim ele viveu, muitas vezes entre ladrões, prostitutas, porque tinha a ciência de que os mais doentes é que são os necessitados do melhor remédio. Ele veio trazer uma nova esperança a toda a humanidade. Então, vem a doutrina espírita,
por promessa do próprio Cristo, que disse que um dia enviaria o Espírito de verdade, que falaria, né, nos traria o que ele queria dizer naquela época, mas pela, digamos assim, ignorância do povo, que não estava pronto na época para suas palavras e para os seus ensinamentos, ele envia o Espírito de verdade, sendo então uma falange de estrelas cadentes que descem dos céus, nos trazendo a doutrina espírita através da codificação de Kardec. E a doutrina espírita vem hoje resgatar o cristianismo primitivo, nos trazendo compreensão, tirando o véu da ignorância da humanidade, a fim de que nesse momento possamos nos dar as mãos, seguir com conhecimento na crença e na fé. E a doutrina espírita nos mostra um Deus ainda mais maravilhoso, porque esse Deus não só ama a todos, mas ele ama um espírito crístico como Jesus, da mesma forma que ele ama aquele espírito equivocado que se encontra nas regiões mais profundas dos umbrais. Jesus também vem nos trazendo que, para que possamos comungar com Deus, não são necessárias paredes, nem templos, nem imagens, mas uma simples conexão de pensamento, de sentimento, de desejo. Nós não temos uma oração decorada, uma oração escrita, mas propõe Jesus que a prece seja sempre como forma de agradecimento, de louvor, e que seja uma comunhão, uma união com a divindade. E o Mestre, quando caminhava conosco, nos ensina a orarmos. Traz ele a prece do Pai Nosso, que é até hoje uma das mais belas poesias direcionadas a Deus. Muitas vezes por nós equivocada, porque surge de nossos lábios como palavras sem sentimento, como palavras muitas vezes vãs e repetidas. Disse ele também naquele período que quem quisesse orar que se recolhesse no seu íntimo. Não é necessário que se levante em pé nos templos religiosos, nas igrejas, mas que a conversa com Deus, ela pode ser no seu íntimo, na intimidade do seu lar ou simplesmente nos seus pensamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz falando onde os espíritos, os imortais, nos ensinam sobre a prece em complemento ao que Jesus nos diz. Dizem eles que a prece é uma conexão com o alto e que não importa o lugar, porque Deus é onipresente. Se você quiser orar no seu banho, no meio da natureza, em todos os momentos, todos eles, se a prece for realizada com sentimentos, com verdades, essa nossa vibração emitida através de palavras unidas a sentimentos verdadeiros, são ouvidas, são captadas no mundo espiritual e principalmente, como nós já falamos, por Deus. Porque se Ele está em todos os lugares, Ele está aqui também.
No século XIX, quando surgem os fenômenos das mesas girantes na França, juntamente com outros fenômenos até então sem explicação, batidas, ruídos, barulhos, que a partir então dos estudos sérios de Kardec, se percebeu que ali existiam inteligências, que atrás desses barulhos e desses fenômenos existiam espíritos que mantinham a sua personalidade, a sua individualidade, assim como nós, encarnados, com todas as nossas qualidades, com todas as nossas vicissitudes, e que era possível uma comunicação. Da mesma forma que Jesus, o Espiritismo nos mostra com clareza que a vida após o túmulo continua. Kardec, em uma das suas obras, se não me engano, Nosso Lar, ele diz que o corpo é uma veste diante da eternidade. E Jesus já nos mostrava isso há mais de 2000 anos atrás. Porque durante os seus 3 anos de pregação, aonde trouxe o seu evangelho, os seus ensinamentos para a humanidade, ele deu o maior exemplo de que a vida continua. Disse em muitas ocasiões que o seu reino não era desse mundo. Falou sobre a quantidade de moradas, as muitas moradas que existiam na casa do Pai. Quando foi crucificado, antes disso ainda, prometeu aos seus discípulos que venceria a morte e que retornaria. Após 13º dia, ressurge Jesus. Não com uma ressurreição de corpo, como muitas pessoas acreditam, mas como uma materialização. Imagina um espírito do quilate de Cristo se não teria essa capacidade. Então ele se materializa, caminha novamente junto com os seus entes amigos, com os seus entes queridos, cura aqui, abraça ali, leva conforto, consolo, provando que a morte é a continuação da vida e que tudo que ele havia dito sobre o seu reino e sobre a eternidade são reais. Iniciamos a nossa conversa hoje falando sobre Akenaton, esse faraó do Egito que tentou, ainda naquele tempo, implantar o monoteísmo diante do Egito. E a gente já vai entender por que ele foi citado aqui. A questão 622 do Livro dos Espíritos pergunta a Kardec aos imortais: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem as suas leis? E a resposta é a seguinte: em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazerem progredir a humanidade. Então é importante que a gente compreenda esse amor da divindade, porque nós temos como principais Moisés como legislador, o próprio Cristo governador do planeta Terra, governador espiritual,
que passa, de repente, um período de milhares de anos para que a sua energia, o seu psiquismo possa se adaptar a um planeta de uma vibração tão inferior quanto a nós. Mas ele mesmo se propõe a vir falando de amor. E a doutrina espírita nos trazendo o real significado das palavras do Cristo, nos proporcionando, mais uma vez, conhecê-lo, conhecer a Jesus como aqueles primeiros cristãos que com coragem e com tamanha fé se jogavam às feras nos circos de Roma. Contam ainda os espíritos, através das obras, que se entregavam cantando hinos e louvando Deus e a Jesus. Ave Cristo, ao invés de Ave César, como os gladiadores que se arrebentavam, se matavam naqueles circos. Mas muitos outros, muitas vezes anônimos, foram enviados por Jesus, foram enviados por Deus com essa missão. Nós conhecemos alguns que podemos citar aqui. Francisco de Assis trouxe, indo contra a Igreja Católica, que havia tomado um rumo pouco diferente, veio ele se despindo de todas as suas posses, de todos os seus bens, entregando a vida como um verdadeiro mártir na divulgação dos ensinamentos de Jesus, mas principalmente se entregando ao próximo, enxergando no semelhante a si, enxergando a si mesmo nos irmãos necessitados. Mahatma Gandhi, que na Índia libertou o povo sobre a opressão. Madre Teresa de Calcutá, que fez a sua vida se tornar um verdadeiro exemplo pela dedicação que teve aos pobres, aos necessitados e aos sofredores. Aqui no Brasil, da mesma forma, Irmã Dulce, a Santa da Bahia. E dentro da doutrina espírita, como não citar o nosso querido Chico e também Divaldo. Poderíamos citar aqui inúmeros outros trabalhadores dedicados, dando exemplo de abnegação, de seriedade, de dedicação ao trabalho do bem, à seara de Jesus. Esses espíritos nos foram enviados para que nos sirvam de exemplo que é possível. Para que a gente, na nossa pequenez, consiga enxergar com os olhos deles, por mais que seja por fração de segundos ou de minutos. Aprenderam e souberam vivenciar, dando o exemplo dos ensinamentos de Jesus. Não podemos deixar também de fazer uma reflexão sobre os dias atuais, sabendo Deus de que a humanidade passaria nesse período por inúmeros sofrimentos. Há tempo vem enviando missionários a fim de que nos auxiliassem no meio científico, na tecnologia, desenvolvendo toda essa questão tecnológica, a medicina, os exames. E hoje, a tão popular e falada, a vacina que vem combatendo o Covid.
Em momento algum, meus amigos, estivemos desamparados. Todo o caminho, tudo, esse processo evolutivo da Terra, ele segue, tudo está programado, ele segue uma programação. É lamentável que neste momento onde nós temos a doutrina espírita esclarecendo, consolando e confortando o coração, muitos irmãos ainda trazem a revolta contra Deus. Neste momento em que perdem, entre aspas, porque a morte não existe. O corpo fica, o espírito, ele é imortal. E nesse momento aonde a dor bate na porta de inúmeras famílias, alguns ainda se perguntam, mas por que eu? Por que é que Deus, se Ele realmente é Deus, ou se Ele é amor, por que permitiu que o meu pai, ou que o meu irmão, ou que outras pessoas do meu ciclo familiar, pessoas que me são queridas, que me são amadas, que me são caras, por que permitiu que partisse? Era uma pessoa tão boa. Meus amigos, nós seguimos leis universais. As mesmas leis que regem o planeta Terra, regem todos os mundos habitados, todo o cosmo, todo o universo. São as mesmas aqui e nos mundos felizes, nos mundos onde espíritos crísticos habitam. Eles estão sujeitos às mesmas leis. E essas leis são imutáveis. Elas não mudam. A morte é uma lei. Nós podemos viver aqui nesta reencarnação 80 anos, 100 anos, talvez 10, 15 ou um dia. Tudo isto segue uma programação reencarnatória e uma programação divina. É normal. Embora nos cause dor pela ausência, por não termos mais o abraço, o contato, mas é importante saber que os laços afetivos, os laços de amor, estes são eternos e são desses tesouros que Jesus nos diz. Esses são os tesouros que as traças não destroem, não roem, que o tempo não destrói. Esses são os tesouros que nós levamos conosco. Então a gente não deixa de amar um familiar que desencarnou. O amor permanecerá. Esses vínculos espirituais, eles permanecem e pela eternidade. Nós somos, por fim, espíritos imortais rumo à eternidade. Tenhamos, meus amigos, coragem, fé, esperança em todos os momentos e principalmente nos mais dolorosos, nos mais obscuros, por mais difícil que possa parecer, que possa ser, tenhamos fé, porque Deus nunca deixa os seus filhos desamparados. Mesmo diante de tanto amor, nos sentimos capazes de questionar a justiça divina. Questionamos quando vemos alguém em sofrimento profundo, com uma doença incurável, com uma dor crônica, em cima de um leito
de sofrimento, questionando talvez: onde está Deus? Por que não ouve as minhas preces? Por que não socorre este irmão sofredor e necessitado? Talvez ele conte com cada um de nós acima de tudo. Mas no universo existem leis. Ação e reação, ou causa e efeito, é uma delas. Reparamos em vidas consecutivas o mal que promovemos a outrem. Muitas vezes nos é necessário que passamos pela dor. Em comparação a uma criança que precisa tomar uma vacina, uma injeção, dói, causa dor. Mesmo assim, o pai conduz ela até o médico, até o hospital. Porque o pai é mais velho. Ele é, diante da criança, extremamente inteligente. E ele sabe que esta dor é necessária. Porque esta vacina, dolorosa agora, no futuro, ela vai reforçar o sistema imunológico. Ela vai fortalecer a saúde desta criança. Deus é da mesma forma conosco. Somos ainda, gente, crianças espirituais. Estamos num processo de lapidação. E os instrumentos utilizados para esse nosso crescimento, para a lapidação do nosso espírito, é o sofrimento e a dor. Deus permite, porque sempre depois de uma difícil provação, sempre depois de um momento de dor, de dificuldade, de uma doença, nós nos tornamos mais fortes e felizes. Valorizamos a vida, valorizamos momentos que nos passam despercebidos no dia a dia. Um abraço no seu ente querido, uma palavra de carinho, ou simplesmente ir ao banheiro. Quantas pessoas hoje não conseguem utilizar direito, fazer suas necessidades fisiológicas com facilidade? Tudo na vida serve para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria. Ainda gostaria de comentar que, diante deste momento de pandemia, aonde muitos de nós nos perguntamos, né, por que deste processo de tantas mortes, milhares no Brasil. Então, nós recebemos uma obra maravilhosa pelas mãos, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que se chama No Rumo do Mundo de Regeneração, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nos traz, gente, toda uma explicação sobre o atual momento que estamos vivenciando. São chegados os tempos da grande batalha, das grandes guerras espirituais que estão se desenrolando nesse exato momento. Para que um dia possamos ser herdeiros desta terra, porque Jesus disse que os justos herdarão a terra. Precisamos, com coragem, com fé, com determinação, passar pelo caminho correto diante deste momento de tanto caos, de tanto sofrimento,
de tantas revoltas e guerras sociais e íntimas. Tenhamos coragem, tenhamos fé, porque eu gostaria, assim como todos nós aqui, de um dia retornar a este belo planeta, essa grande escola chamada Terra, encontrá-la de uma forma regenerada, com mais amor, com mais respeito à natureza, com uma medicina muito mais avançada, com menos sofrimento, com menos resgates, com muita paz. Eu gostaria de agradecer neste momento pela atenção de cada um de vocês e em rogativas ao alto, como prece final, pedimos-te, Jesus, que nos ampare a cada um, que nos envolva no teu psiquismo de amor, que nos traga o conforto, o consolo diante dos nossos sofrimentos, das nossas batalhas íntimas. Pedimos, Jesus, que nos auxilie diante das quedas, das nossas vicissitudes, a fim de que nos tornemos um dia espíritos melhores. Abençoe os nossos lares, Senhor, os nossos familiares, as pessoas queridas com quem convivemos todos os dias. Que a tua paz e que a tua presença esteja conosco em todos os momentos. Ficamos em paz, meus amigos.